Olá, estamos de volta com esse nosso bate-papo sobre a cirurgia bariátrica com o pessoal do Entendendo Obesidade. E nessa nova fase dessa nossa conversa, sempre muito produtiva para nós todos, nós vamos começar a falar do que a gente tem de novo. E hoje nós temos um grande assunto que vai trazer um benefício maior ainda para os nossos pacientes. Nós estamos falando da cirurgia metabólica. O que é a cirurgia metabólica? A cirurgia metabólica, nós já conversamos sobre isso, mas a gente começou lá atrás se preocupando com o peso. Nós éramos cirurgiões bariátricos, né? Tratávamos o peso e depois nós vimos que ao tratar o peso a gente corrigia uma série de doenças. Diabetes tipo 2, hipertensão arterial, esteatose hepática e uma série de outras doenças que levavam a danos irreversíveis da saúde, como infarto, como derrame, ou pessoas que faziam uma insuficiência renal precisavam ficar anos e anos fazendo diálise. E aí nós fomos entendendo que não era simplesmente cuidar de um peso, mas cuidar de toda uma gama de doenças que essas pessoas elas recebiam sem ter a menor condição de lutar contra elas. E aí a cirurgia de bariátrica ela passou a ser metabólica. Basicamente a cirurgia metabólica é uma cirurgia que veio para ser mais uma arma naquele arsenal terapêutico que nós temos para combater o diabetes tipo 2. O que é o diabetes tipo 2? Tem pessoas que nascem sem que um órgão chamado pâncreas no corpo, esse órgão não produz insulina. Então, se ele não produz insulina, desde pequeno, desde 1, 2, 3, 4 anos, eu já não tenho produção de insulina. Então, cada pouquinho de açúcar, de farinha, ou seja, de carboidrato que eu tenho, faz o meu açúcar no sangue subir, a glicemia. Então, eu sou um diabético tipo 1, ou seja, o meu pâncreas não funcionou. Existe o diabetes tipo 2. O que é o diabetes tipo 2? Depois de alguns anos de vida, 20, 30, 40 anos, eu vou ganhando peso e a célula de gordura ela acaba segurando essa insulina que o corpo produziu. Ela rouba, vamos dizer assim, essa insulina. E quanto mais eu vou ganhando peso, mais esse roubo vai acontecendo, meu pâncreas vai trabalhando tanto para combater aquele açúcar que eu comia. Chega uma hora que ele cansa de tanto fazer tanta força e ele para de produzir a insulina e eu me torno diabético tipo 2. É esse diabetes que a gente vai se referir. Então, a cirurgia metabólica, vamos pegar aí um desses comprimidos que a gente conhece aí, por exemplo, de AS, que é uma droga. O AS ele começou para tirar febre, depois viu que ele tirava dor, depois viu que ele podia também afinar o sangue para aquelas pessoas que tinham problema de coagulação. Então eu tinha um único comprimido, mas que servia para uma, duas doenças. E a cirurgia que era bariátrica, para cuidar do peso, nós vimos que também ela cuidava do diabetes. E aí estudos foram sendo realizados no mundo inteiro, e o Brasil é pioneiro nisso há muitos anos, nós vimos que para aquele grupo de pessoas diabéticas, que não são os obesos mórbidos. O que é o obeso mórbido? O obeso mórbido é aquela pessoa que, lembra que a gente comentou nos primeiros vídeos lá atrás, eu pegava o peso, dividia o peso pela altura, e se aquele duas vezes a altura, e se aquele peso, aquele número dessa conta do peso e altura desse superior a 40, eu era um obeso mórbido. Se eu estivesse na faixa de 35 a 40, mas tivesse diabetes, hipertensão, problema de joelho, coluna, de coração, ou seja, uma série de outras doenças, eu também era considerado um obeso mórbido. Mas a gente esquecia daquelas pessoas que tinham entre 30 e 35 de MC. E pessoas, às vezes, com diabetes tão difícil de ser controlado que nem os remédios por boca e nem a insulina eles eram suficientes. E nós vimos que para esse grupo de pessoas de 30 a 35, a cirurgia, quando o tratamento clínico falhou, ela é hoje uma grande arma para a gente ajudar a competir. Todo diabético pode fazer? Não, nós estamos nos referindo a esse diabético que já tem obesidade. Quando eu tenho aquele IMC acima de 30, eu já sou considerado obeso. Então, para esse grupo esquecido que tinha IMC entre 30 e 35 e que tem um diabetes hoje que eu não consigo controlar clinicamente, a cirurgia metabólica ela é indicada. Então, a cirurgia metabólica é a cirurgia que vem para ajudar a combater. Eu vou deixar de tomar remédio? Provavelmente não. Alguns pacientes sim, outros pacientes não. Mas esses pacientes, eles vão ter mais uma. Antes de eu perder meu rim, antes de eu infartar, antes de eu ter um derrame, antes de eu perder a minha vida e a minha saúde, de repente eu posso, de repente não, com certeza, eu tenho mais uma arma terapêutica. Pergunte ao seu médico sobre a cirurgia metabólica. Hoje já existem no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica Metabólica, existem já hoje as indicações das pessoas que podem fazer e exatamente. Mas basicamente para vocês são aquelas pessoas que são diabéticas, aonde o tratamento clínico já não consegue manter a glicemia num controle normal, a cirurgia metabólica ela é uma grande arma. Nos próximos vídeos a gente vai estar falando com vocês um pouquinho mais sobre segurança, sobre quais as cirurgias
cirurgias que podem ser feitas, mas nessa primeira conversa nossa, como sempre, a gente queria mostrar para vocês que a cirurgia metabólica hoje é uma realidade que desde o final do ano de 2017 o Conselho Federal de Medicina já aprova esta cirurgia para esses pacientes diabéticos entre 30 e 35, diabetes tipo 2, que não conseguem um tratamento clínico adequado e que tem indicação. Então nós estamos falando de um tratamento que tem toda a estrutura para ser feito e é reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina. Um abraço, espero encontrá-los em breve nos próximos vídeos, onde a gente vai, como eu disse, falar um pouco mais sobre a cirurgia metabólica, essa nova fronteira, essa nova terapêutica vai dar mais saúde e mais qualidade de vida a todas as pessoas que sofrem dessa grave doença chamada diabetes tipo 2. Um abraço e até os próximos vídeos.